Alô você, meu querido irmão, alô você, minha querida irmã, estamos entrando no ar desta manhã de de segunda, rapaz, já que está no terceiro dia da semana. Hoje é segunda-feira, um abraço especial a você que nos acompanha em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região. Quero te cumprimentar e te abraçar com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que esta paz esteja em teu coração, esteja na tua alma. Fique conosco até às 8h30 da matina. Estaremos aqui levando a música ao seu coração, levando a palavra de Deus também à sua alma. Esse é o seu programa Saudosa Lembrança, que entra ao ar nesta manhã de segunda-feira para abraçar a você em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região. E já nesse início de programa eu quero abraçar e cumprimentar os meus amigos ouvintes que estão acompanhando a nossa programação, tá? Quero abraçar aqui toda a nossa audiência, a começar pela irmã Graça, ali na Santos Dumont, que está ligada já conosco aqui na nossa audiência. Muito obrigado, irmã Graça, que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Quero abraçar também nesse início de programa a irmã Maria da Anunciação, acompanhando a gente ali na Terra do Sol, tá certo? Acompanhando a nossa programação. E você que está aqui ligado conosco, entre em contato e diga de onde você está nos ouvindo. Peça a sua música, nos ajude a fazer o nosso programa. Por falar em música, o irmão Orlando está ali no Master conosco hoje, nosso muito obrigado. Ele já está preparando o primeiro louvor para ser executado aqui dentro do nosso programa nesta manhã de segunda-feira, tá bom? E você pode entrar em contato comigo, meu telefone é 984-45-2867, a área 99, a área 99, tá certo? Entre conosco, fale comigo, quero atender a você em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região. Vamos de música, irmão Orlando, e voltamos já já. E lá terminarei as muitas. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem,
sente no seu amor. Muito bem, estamos de volta nessa manhã de segunda-feira com o nosso programa, tá certo? Nosso muito obrigado, bom dia, na paz do Senhor, tá bom? Já temos aqui nossos ouvintes entrando em contato conosco e nós queremos abraçar em qualquer parte. A irmã Lenice, irmã Leni Souza, irmã Leni Souza, ali no alto do São Benedito, e a voz do meu amigo Sebastião Silva, que está abençoando nesta manhã todo aquele povoado, né? Aquele povoado ali do Alto São Benedito. Um abraço ao irmão Sebastião, um abraço à irmã Eleni, irmã Leni, um abraço ao seu Ribamar, né? É o seu José, como é lá, o seu Riba, né? Parece que é esse o nome lá do ouvinte do Alto São Benedito, tá? Então um abraço a todos os nossos irmãos acompanhando a nossa programação ali naquele povoado, tá certo? Naquela região ali. Quero abraçar e cumprimentar a você, tá? Um abraço também ao Araújo Costa, estou ligado na programação, nosso muito obrigado. Por falar em Araújo Costa, quero também abraçar o irmão Cláudio Costa, aliás, Cláudio Araújo, né? Cláudio Araújo, que é irmão do Araújo Costa. Só está invertido aqui os nomes, né? Um é Araújo Costa e o outro é Cláudio Araújo, tá bom? Então um abraço ao meu amigo Cláudio, ali na Santos Dumont. Que Santos Dumont, rapaz, o Cláudio mora na Vila São João, né? Ali na Vila São João, irmão Cláudio, acompanhando a nossa programação. E a sua mundiga esposa, irmã Simone. Recuperação total aí, irmã Simone. Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Então um abraço ao irmão Cláudio, a Simone, sua esposa, tá certo? Acompanhando a gente ali na Vila São João, tá certo? Ele que vem de Cláudio, que é o proprietário da Livraria CAC. Livraria CAC, isso é esse o nome correto aí da livraria do meu amigo. Você quer comprar uma Bíblia, quer comprar uma boa literatura, quer comprar uma harpa cristã? Então não perca tempo, procure o meu amigo Araújo, tá? O Cláudio Araújo, que ele vai te atender com o maior carinho, tá certo? Então um abraço a essa família abençoada, bem aqui perto de nós, na Vila São João. Irmão Cláudio Araújo e irmã Simone, tá certo? Comigo ainda ouvindo aqui na nossa programação, eu tenho ali direto de Novo Acabal, a irmã Leda. Irmã Leda, acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado, irmã Leda. Que Deus a abençoe poderosamente, tá certo? Irmã Leda, acompanhando a nossa programação aqui no Novo Bacabal, tá certo? Um abraço também para o irmão Heleno. Irmão Heleno, 94 anos de vida, acompanhando a nossa programação, bem aqui perto de nós, na Vila São João, também na Vila São João. Irmão Heleno, tá certo? 94 anos, irmão Orlandinho, 94 anos com lucidez, 94 anos ainda nas suas, né? A irmã diz que ele não perde a programação, só sai da cama depois que ouve a nossa emissora. Então, nosso muito obrigado. E um abraço para a irmã Flor, a sua filha, acompanhando a gente ali na Vila São João. Ainda aqui dentro da nossa programação, eu quero abraçar aqui a irmã Tereza, rapaz, no Bosque Aracati. Ela que é mãe do meu amigo Roberto. Mãe do meu amigo Roberto. Irmã Tereza, no Bosque Aracati. Enquanto os irmãos Orlandinhos já preparam mais um louvor aqui dentro do nosso programa, eu quero abraçar, sabe quem? Abraçar o irmão Zezinho. O irmão Zezinho e a dona Francisca Brandão, ali na rua da Serrarilha. Hoje só tem Vila São João aqui na Berlinda aqui. Só tem Vila São João. Né? Irmão Zezinho e dona Francisca Brandão, na rua da Serrarilha, na Vila São João, acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado, muitíssimo obrigado por sua audiência, tá certo? Agora eu venho da vila, dou um pulinho bem aqui, e um abraço, topei lá hoje na rua, topei a irmã ontem na rua. Ontem foi sábado, foi sexta, não me lembro. Acho que foi sábado ou sexta-feira. Irmã Maria Moreira, da Congregação Monte da Transfiguração, aqui no bairro da Vila Esperança, tá certo? Topei ela na Vila São João, um amor de pessoa, uma figura, assim, extraordinária. Então um abraço. Vamos de música, Orlando, dentro do nosso programa.
povo santo, que roga, que te ama, que te adora e sente saudades e te quer bem. Minha herança é você, Jerusalém, 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 eu te adoro, eu te amo, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. Sonhamos tanto com este dia, então eu canto a melodia. Estou no porto da salvação, espero Cristo recolher meu coração. Jerusalém, 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 eu te adoro, eu te amo, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. Estamos de volta depois desse belíssimo louvor, né, irmão Orlando? Jerusalém, né? Essa belíssima música que você acabou de ouvir aqui dentro do nosso programa, tá bom? Um abraço especial a você que tem nos acompanhado, tá? Nosso muito obrigado. Aqui é assim, só toca dessa para melhor, né? Só tocamos dessa para melhor. Por isso que você está sintonizado conosco, como é o caso aqui dos meus irmãos ali dos interiores, meus irmãos o Paul Darco, o irmão Romerilto, tá certo? O irmão, esqueci agora o nome dele lá, rapaz, o Rafael, o dirigente lá da congregação, nosso muito obrigado, tá certo? E todos do Paul Darco ligados na nossa programação. Nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua companhia, obrigado por estar na nossa sintonia. Quero abraçar também aqui dentro do nosso programa, ler uma cartinha da irmã Graça, ela manda aqui a paz do Senhor. A superintendência da IBD, junto à coordenação da mesma, hoje vem por meio do nosso programa, dar os parabéns ao nosso irmão Costa Filho, que no sábado 8/8 trocou de idade. Que o Senhor venha derramar bênção sobre sua vida, parabéns, feliz aniversário, vida longa, da coordenação e superintendência da IBD. Nosso muito abraço, nosso muito obrigado. Então, irmão Costa Filho, que aniversariou sábado, tá certo? Nosso muito obrigado. E parece também que sábado, se não me falha a memória,
Não sei se a informação confere, mas sábado aniversariou também meu amigo Osaías Alves. Foi sábado, irmão Orlandinho? Rapaz, me parece que foi sábado. Juntamente com ele, aniversariou a irmã Regilda Santos, tá certo? Então, um abraço, meu amigo Osaías Alves, o nosso produtor aqui do programa, nosso homem da Acadeb, da mídia de Bacabal, tá? Muito obrigado pela sua amizade, obrigado por seu carinho, tá? Obrigado aí por ter nos dado, digamos assim, a oportunidade de estar aqui no programa, fazendo essa programação. Esse nome do programa Saudosa Lembrança foi meu amigo Osaías Alves, que nos abençoou com este nome, nos convidou. Olha, rapaz, segunda-feira abriu, tu não quer vir fazer o programa na segunda-feira? Eu digo, rapaz, a gente vai, né? E nessa brincadeira toma quase mais de 10 anos, essa faixa etária de uns 8, por aí assim. E estamos aqui no programa Saudosa Lembrança. Um abraço ao irmão Paulo Lima. Irmão Paulo Lima também acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado. Um abraço, irmão Paulo Lima, irmã Nilda Lima. Por falar, irmão Paulo Lima, na pessoa dele, eu quero parabenizar todos os pais, né? Ontem foi dia dos pais, irmão Orlandinho. Como foi lá, irmão Orlandinho? Hein? Não, foi bom, não foi bom. Esse bom aí foi assim, não sei. Eu disse lá na congregação, rapaz, se no dia dos pais vocês não fizerem uma festa aqui, quando chegar o dia das mães, vocês podem esquecer. Porque, rapaz, o dia dos pais, meu irmão, no dia dos pais, a igreja, aliás, no dia das mães, a igreja vira de cabeça para baixo. Não é dia das mães, vamos fazer a festa, vamos organizar, e tal, e aquela maior maravilha. Dia dos pais, irmão Orlandinho, dia dos pais, rapaz. Entra aí, Cole. Pastor, nós tivemos lá a festa, foi organizado, apareceram poucos pais, mas a igreja fez, foi interessante, viu? Muito bem. Então, mas geralmente dia dos pais, assim, não é muito bem valorizado. Sobrou assim. Presente lá. Geralmente dia dos pais não é muito visto, não é feita aquela festona. A começar pelos próprios filhos, no dia dos pais, no dia das mães, os filhos fazem um texto grande, de quase uma folha ou 2 folhas. No dia dos pais só, meu grande herói. Acabou, só foi isso aí, acabou. Pai, meu herói, acabou. Entendeu? Então, é assim. Mas graças a Deus que também lá na congregação Efatá foi bênção. Dia dos pais, quero agradecer a todos os irmãos de lá. Fizeram uma bênção, uma festa. Geralmente os pais, irmão, você falou o número menor. Infelizmente as mães têm essa programação toda porque elas são um número maior. É mais irmãs, são mais mães. Já o número de homens na igreja é menos, né? Muito menos que as mulheres. As mulheres elas sobressaem, né? Então quero abraçar a todos os pais pelo dia de ontem, né? Desejar um feliz dia dos pais a todos que estão nos ouvindo nessa manhã de segunda-feira e desejar, assim, um dia abençoado, desejar um final de ano abençoado, com muita paz, muita saúde, tá certo? Parabéns a todos os pais. Irmão Orlandinho, prepara um louvor especial aí para tocar. E esse louvor é em homenagem ao Dia dos Pais, tá certo? Esse louvor especial que vamos tocar agora aqui dentro do nosso programa. E nós voltamos já. Aí sim, irmão Orlandinho, já voltamos com a palavra, tá? Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver
A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Muito bem, irmão Orlando, estamos de volta depois dessa linda música com Mara Lima. Oh, meu Deus, faz arder essa chama de novo. E esse louvor especial foi para a irmã Neuzanir e família que está nos acompanhando em Goiânia. Nosso muito obrigado, tá? Irmã Neuzanir em Goiânia, acompanhando a nossa programação. E também, irmão Paulo Lima entrou em contato conosco aqui e também quer oferecer essa música para Lourdes, né? Sua irmã Lourdes e Jesus Ledes, uma coisa assim, que está ouvindo a nossa programação lá em Teresina, Piauí, tá certo?
no estado do Piauí, a irmã do irmão Paulo Lima, a irmã Lourdes e a irmã Jesus Lendes, uma coisa assim, ouvindo a nossa programação, tá bom? Nosso muito obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência. Queridos irmãos e irmãs, estamos trabalhando uma sequência de estudos bíblicos dentro da nossa programação, olhando Atos dos Apóstolos, tá certo? Nós já falamos no capítulo 1, tá certo? Fizemos uma abordagem, um panorama, tá certo? Do livro do capítulo 1, com o tema A Igreja Preparada para Cumprir a Missão. E nesta rica oportunidade, vamos olhar Atos 2. Eu trago aquela fala que eu disse no início do programa. Pastor, você está fazendo um estudo minucioso do livro de Atos, vendo os pontos teológicos, vendo a... Não, é uma teologia popular, é uma abordagem superficial, para que aprendamos um pouco do que esse livro tem a nos ensinar, tá certo? Então, é uma abordagem bem simples, digamos assim, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, tá? E nessa oportunidade nós vamos olhar o capítulo de número 2 e vamos dar um tema a este olhar, digamos assim, que é o nascimento da igreja e o poder do Espírito Santo. Atos 2, que contém apenas 47 versículos, este capítulo. Queridos irmãos, sem sombra de dúvida, o tema central de Atos dos Apóstolos é o derramamento do Espírito Santo. Com este evento, inaugurou uma nova etapa na história da redenção, né? Na história da igreja, né? Até porque é o nascedouro da igreja, em Ato 1 a igreja nasce, em Ato 2, aqui já é o derramamento, é o nascimento da igreja e o derramamento do poder do Espírito Santo, tá? Capacitando a igreja, né, para testemunhar Cristo e viver em comunhão, tá? E nós queremos dizer aos irmãos que nos ouvem nesta rica oportunidade que Atos 2 é um dos capítulos mais importantes das Escrituras, e pelo menos colocado por alguns estudiosos, né? É colocado como alguns leitores, como ele sendo um dos capítulos mais importantes das Escrituras, porque ali foi prometido, foi cumprido o que foi prometido pelos profetas, né? E anunciado pelo próprio Jesus, que diz: cumpriu-se o dia de Pentecostes, né? Pentecostes, que era uma festa judaica, né? Uma festa que era celebrada 50 dias após a Páscoa e reunia, digamos assim, peregrinos de muitas nações em Jerusalém. E aí Deus escolheu esse momento para derramar, não é? Para derramar o Espírito Santo, mostrando que o Evangelho alcançaria todos os povos, né? Que o Evangelho alcançaria todas as etnias, todas as nações, né? E aí o Espírito Santo foi dado à igreja. Foi dado à igreja para quê, pastor? Para promover, né? Para promover o Evangelho. E não para promover espetáculos. Não, o Espírito Santo não foi dado à igreja para promover espetáculos, mas foi dado à igreja para promover o Evangelho, foi dado à igreja para glorificar a Cristo, foi dado à igreja para capacitar a igreja em sua tarefa, em sua missão de proclamar o Evangelho Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque hoje, irmãos, a doutrina pentecostal, eu já disse aqui que é uma doutrina excelente. Eu não me vejo não sendo pentecostal, porque é uma doutrina contagiante, né? Porque o Brasil é evangelizado desde 1800, dentro nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, já veio o cristianismo trazido pelos jesuítas, né? Então o Brasil já começou com esse nascedor, conhecendo a doutrina do cristianismo, mas ela teve, digamos assim, avanço. E dá para cá outras igrejas, as igrejas tradicionais, igrejas batistas, luterano, presbiteriano, já, né? Essas igrejas que chamamos de igreja
reformadas já estavam no Brasil há muitos e muitos tempos, né? Então, quando a chegada da doutrina pentecostal em 1911, 1909, no Brasil, é que o evangelho teve esse avanço. E há quem critique, há quem menospreze, né? Mas tudo tem seu ponto negativo e seu ponto positivo. E vendo a doutrina pentecostal, ela tem muito mais ponto positivo do que negativo, né? A verdadeira doutrina pentecostal, e aí eu reitero a minha fala, não, digamos assim, os pontos fortes, né, são mais, sobressai, porque a verdadeira doutrina pentecostal, ela é sadia, né? Então essas coisas que você vê aí, essas ramificações, o neopentecostalismo, que é outro assunto, não, aqui é Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, vamos nos ater a esse assunto aqui, né? Então com o surgimento dessa doutrina, e a igreja, né, recebe o Espírito Santo, dada por Deus para quê? Para promover, não para promover espetáculos, para promover o evangelho, porque o Espírito Santo, ele veio conforme a promessa, né? Se você for ler Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13, você vai ver que os discípulos estavam reunidos em unidade quando diz a palavra, quando de repente um som como de um vento impetuoso e línguas como de fogo pousaram sobre eles. Está lá no texto, né? Então, esses sinais, queridos irmãos, querida igreja, aponta para a presença do poder de Deus no meio dos irmãos ali. Mas uma coisa interessante que eu quero destacar aqui nesse texto é que os discípulos estavam reunidos. Mas como é que eles estavam reunidos ali? Estavam reunidos em unidade, em união, tá? Estavam reunidos ali buscando a Deus. E aí a prova de que quando o povo de Deus está unido, quando o povo de Deus se une, um milagre acontece, coisa extraordinária acontece, unido em unidade, né, de alma e de pensamento, digamos assim. Então esses sinais apontam para que a presença de Deus estava lá. Um vento, queridos irmãos, lembra, sabe o quê? Lembra a soberania do Espírito. O vento, né, como está dizendo aqui o texto, e de repente um som como de um vento, né? Esse vento lembra a soberania do Espírito Santo. Quer dizer que ele age como ele quer, do jeito que ele quer, onde ele quer, tá certo? Então, a soberania. E o fogo, claro, simboliza o que para nós? O fogo simboliza a santidade. O fogo simboliza a purificação. E as línguas demonstram que o evangelho seria anunciado a todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Então os discípulos passaram a falar em idiomas compreendidos pelos peregrinos ali presentes naquele momento, né? Então o verdadeiro mover do Espírito Santo sempre conduz as pessoas a ouvirem e a compreenderem a mensagem do evangelho, porque o evangelho ele tem que ser entendido e compreendido a todas as nações, porque uma lâmpada, amados irmãos, ela pode ser bonita. Uma lâmpada pode ser linda, como agora tem vários estilos de não sei se existe nome, se já mudaram, porque estão mudando toda a língua portuguesa, abajus, né? Com vários estilos de abajus, de linho, né? Né, irmão Nadir? Eles estão reconstruindo a língua portuguesa, não sei se ainda é assim que se chama abajur, ou se não pode mais chamar. Então ele pode ser bonita, né? Mas sem energia, ele permanece apagada, né? Ele permanece apagada. Assim, querido irmão, também é a igreja. Ela pode ter organização, ela pode ter estrutura, né? Mas somente o Espírito Santo lhe dá poder para iluminar o mundo. Somente o Espírito Santo lhe dá capacidade para vencer o mundo, as barreiras que é imposta, tá certo? Então, a pregação, querido irmão e irmãs, sem sombra de dúvida, vocês sabem disso, tem que ser centralizada em Cristo, né? Em Cristo, porque Pedro, você pode olhar muito bem, ver a questão de Pedro aqui nesse texto que estamos analisando. Antes ele era agora temeroso, medroso, tal. Mas agora Pedro se levanta como uma voz proclamadora, né? Se levanta como uma voz e proclama a
palavra com coragem, com ousadia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o tema central da mensagem, o tema central do Evangelho, o tema central de Atos dos Apóstolos aqui, ele não é Pedro, mas é, sem sombra de dúvida, os sinais extraordinários operados por Cristo. E esse episódio aqui, do derramamento do Espírito Santo, ele explica, né, ele cumpre a promessa proferida por Joel, né, cumpre cabalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma igreja saudável, irmão, ela não coloca pessoas em destaques, de maneira nenhuma, mas uma igreja saudável, ela exalta a Cristo, né? Ela exalta o santo e poderoso nome de Jesus. Nome este que, segundo a palavra, é dada, não há no outro pelo qual nós devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser pelo nome bendito e soberano de Jesus. Então o Espírito Santo, ele tem essa missão maravilhosa que Atos 2, 37, 41 nos mostra, que é a missão do convencimento. Né? Ao ouvirem a mensagem, muitos perguntaram, né? Que faremos? Que faremos? E aí Pedrão, o grande Pedro, né, ele respondeu dizendo: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados, né? Arrependei-vos, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Naquele dia, queridos irmãos, diz o texto sagrado, diz a palavra de Deus, que naquele dia cerca de 3.000 pessoas foram acrescentados à igreja. Então o crescimento ocorreu primeiro porque houve o quê? Houve proclamação, houve pregação do Evangelho, houve anúncio das boas notícias, das boas novas. Ocorreu justamente por isso, porque houve, tá certo? Houve proclamação da palavra. Por isso que as igrejas pentecostais, elas valorizam o Espírito Santo. Elas buscam a ajuda desse Santo Espírito para que esta palavra seja anunciada com ousadia e com poder. Com ousadia e com poder. Esse crescimento houve porque a palavra foi proclamada com ousadia e com poder, porque a ação do Espírito Santo estava ali presente, tá certo? Produzindo naquelas vidas o verdadeiro arrependimento. Porque, irmão, não existe conversão genuína. Não existe conversão genuína, estou repetindo para que você grave no seu coração, na sua alma, não existe conversão genuína sem arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta manhã de segunda-feira. Porque uma igreja, irmão, ela precisa, ela deve ser cheia do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que preserva a comunhão, ou que busca a comunhão, que junta os crentes, né? Porque aqui nesse texto de Atos capítulo 2, 42 ao 47, você vai ver Lucas descrevendo aqui, meu amado irmão, pelo menos 4 marcas da igreja primitiva. Pelo menos 4 você vê aqui, nós observamos aqui nesse texto Lucas descrevendo, né? Ele descrevendo essas marcas que são imprescindíveis para a igreja hoje, tá certo? É a perseverança. Primeira marca é perseverança na doutrina dos apóstolos. O irmão
falta doutrina nas nossas igrejas, né? As nossas igrejas, quando eu falo nossas igrejas, eu não estou me falando exclusivamente da Assembleia de Deus, mas a igreja cristã, de maneira geral, falta doutrina. A doutrina está saindo pelos púlpitos, pela porta da frente, tá certo? Porque não temos mais pregado a palavra, o evangelho que convence o homem. E por falar em doutrina, irmão Orlando, eu estou trabalhando numa igreja em um culto de Santa Ceia, né? A gente trouxe uma doutrina, uma palavra forte, né? Até para os próprios crentes que estavam ali presentes. Eu digo, meu Deus, esses caras, essa família nunca mais vem na igreja. No dia que eles vêm, ainda houve uma palavra forte como essa, eles não vêm tão mais, não vêm tão cedo mais aqui ao culto. E tivemos uma palavra mesmo para a igreja, um culto de doutrina, no culto de ceia. E aí, na hora do apelo, na hora do convite, a família inteira veio aceitar a Cristo como Salvador. Então, doutrina não espanta ninguém de igreja, né? Acontece que nós estamos vivendo, atrai, exatamente, irmão Orlandinho, atrai. Porque as pessoas hoje ficam abismadas com o crescimento do islamismo. Não é isso, irmão Orlando? Está crescendo no Brasil, assim, assustadoramente o islamismo. Mas por que será, pastor, que eles estão crescendo tanto no Brasil e no mundo? Porque eles são fiéis à sua doutrina do Alcorão. Você não vê um islâmico fazendo meia graça, fazendo gracinha para que alguém venha se converter ao islamismo. Não, a doutrina deles é rígida, meu amigo. É assim, acabou. Quem aceitar a ser muçulmano tem que aceitar o que o Alcorão diz, né? Agora nós não. Muitos líderes não, muitas igrejas não. Estão flexibilizando a Bíblia, estão reescrevendo a Bíblia, reinterpretando a Bíblia para acomodar, né? Para achar brecha, né? Para achar brecha e aceitar tudo, não. Antigamente era venha para Cristo como você está, né? Agora, depois que aceitou a Jesus, agora não. Agora tem que mudar. Ele aceita todo pecador, o mais miserável pecador, do jeito que está. A mensagem continua a mesma. Venha a Cristo do jeito que você está. Agora, aceitou, abriu o coração, abriu a alma, aceitou a fé. Agora a história é outra, meu querido. Agora a sua bússola que vai lhe conduzir é a palavra. E você tem que deixar, e repito, você tem que deixar a palavra lhe moldar conforme o que ela ensina. E o que molda crente é a doutrina bíblica, doutrina sadia. Também não digamos assim, ditadoria, como eu posso dizer a palavra, me fugiu aqui, imposição de regra, não é isso. Doutrina não é regra. Né? Quando o crente está com o coração sensível à palavra, quando o crente está convencido pelo Espírito Santo, é um prazer, é uma alegria para ele viver as doutrinas bíblicas em sua alma, em seu coração. E aqui os apóstolos não, eles permaneceram na doutrina. A igreja precisa valorizar, irmão Orlando, precisa valorizar os ensinos das Sagradas Escrituras. Precisa, irmão, valorizar. Porque senão aí o povo se perde. E a própria Bíblia já diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de doutrina. Então os apóstolos, a igreja permaneceu, irmão Orlando, caminhando ali nos caminhos deixados pelos apóstolos, né? E esse caminho a igreja tem que andar até hoje. Então ela valorizava a doutrina, valorizava a comunhão, que também é importante, faz parte da doutrina, tá certo? Os irmãos cuidavam um dos outros, era a maior festa, maior alegria no partir do pão, né? Eles viviam em adoração, eles viviam, lembravam constantemente a obra de Cristo que Deus fazia. E por fim, ali o quarto destaque que Lucas dá nesse texto, que era a oração, né? Eles dependiam diariamente de Deus, né? Eles dependiam diariamente de Deus. Irmão, e essas marcas? Vamos recapitular comigo qual foram as marcas? Doutrina, né? Comunhão,
partir do pão e oração. Essas marcas, né, elas produziram na igreja, ou produzem, por que não dizer, produzem ainda hoje na igreja, elas produzem, primeira coisa, temor. O que é isso, pastor? É medo? Não, respeito. Respeito pelo sagrado, respeito pelas coisas de Deus, respeito por Deus. Então ela produz temor, produzem milagres, produzem generosidade, produzem alegria e, por fim, produz crescimento constante, né? Muitas igrejas hoje ficam inventando coisas para atrair pessoas, mas é tão simples, é só voltar para a doutrina santa, é só voltar para a doutrina genuína, que elas automaticamente, como disse Morlandinho, a doutrina automaticamente vai atrair as pessoas. Não precisa inventar, não precisa criar, né? Criar coisas para substituir a doutrina, porque essas coisas, não estou dizendo que a igreja ela é viva e como ela é um organismo vivo, ela está em constante mudanças, né? Mas essas mudanças não podem deteriorar, não podem deformar a igreja. Elas devem ajudar, contribuir para o avanço e para o crescimento e não desconstruir a figura da igreja. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, quando essas marcas estão na igreja, a doutrina, a comunhão, o partir do pão, a oração, tá certo? Essas marcas são produzidas, vão aparecer, que é o temor, que é o milagre, a generosidade, a alegria e o crescimento. Porque uma igreja espiritualmente saudável, ela permanece na doutrina, ela permanece firme na palavra, permanece firme na comunhão, permanece firme na adoração, permanece firme. Louvado seja o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Continuando aqui, conversando sobre esse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele produz o avivamento verdadeiro, ela produz a transformação na vida. Porque o avivamento, queridos irmãos, que nós vemos aqui em Atos 2, não terminou, né, em emoções. Não, de maneira nenhuma. Porque avivamento, hoje a pessoa, mas você... Não, eu sou apenas analiso, irmão. As emoções, elas são boas, elas fazem parte. Eu sou emotivo, nós somos seres emotivos, mas nós não devemos deixar que a emoção tome o lugar da razão. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então aqui em Atos 2 nós vemos claramente isso, porque o avivamento aqui não terminou apenas em emoção, mas pelo contrário, ele transformou, né? O que, pastor? Transformou relacionamento, transformou prioridade, transformou a administração dos bens, transformou compromisso com Deus, transformou testemunho diante da sociedade. O resultado foi que o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o crescimento era consequência da fidelidade da igreja. Vou repetir. O crescimento era consequência da fidelidade a Deus. Quer crescer, irmão? E aqui esse crescimento, estou colocando no nível espiritual, mas também no nível material, pode ser aplicado também. Quer crescer na vida, em todas as áreas, em todos os sentidos da sua vida? Seja fiel a Deus. Seja fiel à palavra. Seja fiel à doutrina. Que você vai ver essas coisas acontecendo. Porque, irmão, o maior sinal de um avivamento não é apenas o entusiasmo do culto, de maneira nenhuma, mas é vida transformada pela graça que há em Cristo Jesus. É vida transformada pelo poder que há no Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Então nós aprendemos nesse capítulo 2 de Atos algumas lições, digamos assim, teológicas, aplica aqui essa palavra por minha conta. A primeira lição, pastor, que nós aprendemos no livro em Atos 2, nós aprendemos que o Espírito Santo ele cumpre as promessas de Deus. É a primeira lição. A segunda lição que aprendemos é que Cristo permanece no centro da pregação cristã. Você quer saber se uma pregação é cristã ou não? Observe se Cristo está no centro dela. Se o eu estiver no centro, se o humanismo estiver no centro, não, pois essa mensagem não é cristã. Não é cristã.
Porque Cristo tem que estar no centro da mensagem. Cristo tem que ser o ator principal da mensagem. Se o ator principal da mensagem for o emissor, pois está errado. Está errado. Então, essas lições teológicas nós aprendemos que Cristo permanece no centro, que o arrependimento é indispensável para a salvação, que a igreja cresce, irmão Orlando, a igreja cresce quando se permanece fiel à palavra. A primeira coisa na congregação, quando eu chego como dirigente da congregação, eu digo logo para eles lá, chegou um João Batista aqui, né? Aqui eu não sei pregar mensagem motivacional. Eu não sei pegar mensagem Outro dia, irmão Orlando, eu estava ali, tem um canalzinho na internet, ele hoje serve só para guardar mensagem, porque antigamente era DVD, você gravava no DVD, ficava gravado. E hoje não, meu canal é só para guardar mensagem, né? E aí um dirigente parou, eu estava ali na biblioteca, ouvindo, que de repente eu fico ouvindo as mensagens que eu prego, minha esposa dizia assim, pá, tu gosta demais de tu, te ama demais. Eu digo, pô, eu me amo demais mesmo, se eu não me amar, quem vai me amar? Né? Porque tu te assiste, é claro que eu me assisto, né? Eu me amo, eu me assisto, eu ouço as mensagens que eu prego novamente. E aí, parou um dirigente, ficou ouvindo. Aí sabe o que ele me disse, irmão Rolando? Disse, rapaz, tu prega essa mensagem na igreja? Eu digo, eu prego, irmão. O que tem de errado aqui nessa mensagem? Rapaz, pois eu não tenho coragem de pregar, não. Eu digo, miserável, o que tu tá fazendo na frente de um povo? Pra onde tá conduzindo um povo, se não ensinar o caminho que o povo deve andar? Porque, irmão, a mensagem cristocêntrica é aquela mensagem que me confronta. É desconfortável, é deselegante, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir, rapaz. Ninguém, porque foi criado hoje essa cultura dessa mensagem, essa mensagem de motivacional, de que vai dar certo, de que tu vai ser curado, de que Deus vai te dar milagre. Nem sempre Deus cura, irmão. Nem sempre Deus cura. Nem sempre. Ah, mas Deus vai não. Sim, se ele não curar, ele vai continuar sendo Deus. Ah, mas se ele não tá na casa, não, ele vai continuar sendo Deus. Que as mensagens hoje são essas. Deus vai te dar uma casa nova, vai te dar um emprego novo, Deus vai te curar, Deus vai fazer isso. Não, meu filho. Deus quer cuidar da tua alma. Se ele te curar, glória a Deus. Eu me lembro aqui agora de um testemunho que eu vi um pregador contando há muito tempo, de que uma pessoa em fase terminal de um câncer. Uma fase terminal de um câncer. E eu já vivi isso na minha família. Acompanhei de perto a dor, o sofrimento da minha mamãe querida numa fase terminal de um câncer. Como é doloroso, como é sofrido. Uma pessoa que enfrenta uma fase dessa. Né? E aí diz que aqueles irmãos foram visitar aquele irmão. E ali todo mundo com dor dele, com pena dele, do sofrimento dele. E ele disse àqueles irmãos, olha irmãos, se Deus me curar, vocês todos verão a glória, a majestade e o poder de Deus na minha vida. Se ele me curar aqui nessa terra. Se ele me levar, se esse for um canal, o transporte, para que ele me conduza à glória, aí eu digo para vocês, eu verei a glória de Deus. Eu verei a glória de Deus, né? Que coisa impressionante. Você pode dizer, pastor, mas isso não é real. Em real, irmão. Quando o crente está cheio de Deus, vivendo as doutrinas de Deus, vivendo o avivamento de Deus na vida dele, isso é real. Na vida dele, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então a igreja cresce quando ela é fiel, quando ela permanece fiel à palavra. Então o verdadeiro avivamento, ele produz santidade na vida dos crentes, irmão Orlando. Ele produz comunhão, ele produz missão. Missão, produz missão. Porque a missão da igreja é proclamar o evangelho, a missão da igreja é levar a palavra, a missão da igreja é dizer que Jesus é bom, Jesus salva. Note que a primeira palavra é salva, e depois que vem cura, porque primeiro é a salvação de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido irmão, eu concluo a nossa reflexão desta manhã sobre Atos 2. Ele nos mostra, esse capítulo nos mostra que Deus deseja uma igreja cheia do Espírito Santo, que Deus deseja uma igreja comprometida com a verdade, apaixonada por Cristo, porque o mesmo Espírito que fortaleceu a igreja primitiva
continua operando hoje, ele capacita os crentes para testemunhar, ele fortalece, ele dá comunhão, ele conduz a igreja à sua missão. Não precisamos, reitero, irmão Orlando, desta manhã, reitero aqui nesta manhã, não precisamos buscar novidades para a igreja, mas precisamos tão somente voltar às marcas da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. E que as marcas são essas, pastor Ribamar? Primeira marca, oração. Segunda marca, palavra. Terceira marca, comunhão. Quarta marca, santidade e proclamação do evangelho. Né? Então, nesta manhã maravilhosa, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que você tem permitido que o Espírito Santo transforme a sua vida. É o que nós desejamos nesta manhã, em nome de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E lá terminarei as muitas lutas que aquém. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Glória a Deus, bendito Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Te louvo, te exalto pelo que Tu és, pelo que Tu tem feito na minha vida. Te louvo também, Senhor amado, esta manhã, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que está nos acompanhando nesta programação. E pela vida daqueles que vão ouvir também esta programação através das redes sociais. Muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estar aqui anunciando o Teu Evangelho. Que a Tua graça, o Teu amor, que Teu Espírito Santo alcance e enche cada coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Coração, eu para ti voarei.